Vamos aqui para a nossa aula 20, falando sobre o livro O que é o Espiritismo. E hoje nós vamos falar sobre o Espiritismo muda a vida, consequências morais. Então, nas aulas anteriores, a gente falou sobre a mediunidade, né? Elaboramos bem sobre esses conceitos da mediunidade. E agora nós vamos falar sobre a importância do Espiritismo, né, na nossa vida, para aqueles que são adeptos ou que estão pensando em ser adeptos da doutrina espírita, né? Para que serve estudar o Espiritismo, né? E aí Allan Kardec responde essa pergunta, né, dizendo que o principal papel do Espiritismo é oferecer uma base de fatos para a realidade espiritual. Então o Espiritismo ele vem dizer, olha só, existem espíritos, seres que se comunicaram com a gente dizendo que eles viveram na Terra. Isso diz que quando a gente morre não acaba, porque esses espíritos estão voltando para contar. Aí tá, né, a gente vai pensar, e se não for o espírito de quem morreu? Aí entram os familiares, pessoas próximas, dizendo, nossa, como que a pessoa conseguiu saber disso? Porque isso era uma coisa que só eu e a pessoa que faleceu sabia. Então vem a comprovação. E realmente, o espírito, né, não é só morreu e acabou. Aquela consciência ainda existe, né, que nós denominamos de espírito, né? Então a primeira intenção do espiritismo é dizer o seguinte, olha só, pelos fatos eu te digo que quando a gente morre não acaba. Olha quantos espíritos vieram se comunicar aqui. Não, é a primeira coisa. Dizer, olha, quando morre não acaba. A alma sobrevive, né? E aí, ao mostrar que as almas sobrevivem e se comunicam, a vida futura deixa de ser uma teoria vaga, né? De que morreu, acabou, né? E passa a ser uma ideia mais clara, né? Com o impacto nas nossas escolhas no presente. Ou seja, se quando a pessoa morre, ela continua viva em espírito, né? Se ela continua viva, significa que ela vai carregar todos aqueles traumas, todas as alegrias, todas as tristezas junto. Isso não cessa. Que cessa a existência corporal, né? E aí, ela vai começar a escolher melhor, né, as coisas que ela vive no presente, porque eu vou pensar, eu vou morrer, meu corpo físico vai morrer, meu espírito vai sobreviver, e o que eu quero carregar? Angústia e ansiedade? Ou eu quero carregar leveza de espírito? Eu quero carregar ódio eterno pelas pessoas que me fizeram mal? Ou eu quero carregar amor e perdão, né, e experiência de vida, né, de vida eterna? Então, o Espiritismo ele vem mostrar pra gente, né, que existe continuidade, que as nossas atitudes do presente influenciam o nosso futuro, né, e também nos vão dar bagagem também para o nosso futuro, né, vão escrever o nosso passado, né. O futuro se torna mais compreensível e concreto, talvez até previsível, né, porque se a gente tem determinadas atitudes, determinadas tendências comportamentais, morais e éticas, isso vai dizer mais ou menos qual vai ser os nossos desafios e o caminho que a gente vai trilhar. Se a gente tem outros tipos de tendências, né, isso também vai dizer, né? Então o futuro ele fica mais compreensível e concreto. No próximo slide a gente vai falar sobre a vida futura muda o valor do presente, né? A vida futura muda o valor do presente. Então, né, Kardec ele vai comparar o jovem que sabe que vai viver pouco, né? Viver pouco no sentido de, essa existência aqui não tem outra. Então ele vai comparar um jovem que, no livro, né, ele vai dizer, comparar o jovem que acha que vai viver pouco, que morreu, acabou, versus aquele que sabe que vai viver muito porque aquela existência, né, daquele corpo é finita, mas o espírito, a vida do espírito é infinita, né? Então, o jovem que acredita que aquela existência acaba, né, ele vai buscar o imediatismo. Por quê? Poxa, eu não sei quanto tempo de vida eu tenho, morreu aqui, acabou, então eu quero viver tudo que eu puder viver na minha vida, porque a vida é uma só. Essa existência, né, é uma só, mas o espírito sobrevive, né? Já aquele jovem que crê no futuro, que pensa, não acaba aqui, né? O espírito sobrevive. Aí ele fica mais responsável. Por exemplo, eu quero guardar mágoas. A mágoa guardada é muito angustiante para quem guarda, né? A mágoa, aquele instinto de vingança também é muito angustiante para quem tem. Então, assim, eu quero levar isso, eu quero viver nesse sofrimento eterno? Não. O que eu puder fazer para viver sempre pautado na ética, na moral, em fazer o que é certo, né, o que é justo, o que eu puder fazer para ajudar as pessoas, eu vou fazer. Porque eu sei que isso vai me dar uma tranquilidade enorme no presente, vai me dar paz. E no meu futuro, quando eu desencarnar, isso vai me permitir que eu tenha experiências mais leves. Por quê? Porque essas lições já foram aprendidas, né? Então, quando a gente aprende determinadas lições na nossa vida, os nossos desafios nas próximas existências ficam mais suaves, né? Então, a pessoa que tem consciência disso,
de que não acaba quando morre, quando o corpo físico morre, ela tem uma grande vantagem com relação a outras que não acreditam. Mas a questão de acreditar ou não, né, é da escolha, né, da pessoa. E se ela vê sentido nisso, ela acredita. Mas se ela escolher acreditar que não morre ali, né, que o espírito continua, que essa consciência que vos fala permanece viva, né, ela vai ter uma vida um pouco mais feliz, porque ela vai enxergar que aquela existência atual, né, é a existência de aprender, né, é a existência que vai ajudar ela a evoluir, que ela não precisa, que aquele sofrimento que ela está passando é para ela aprender, não para simplesmente fazer ela sofrer, né? E vai ser uma pessoa um pouco mais feliz, né? Então, a certeza da vida espiritual, ela não tira a alegria do presente, mas ela dá profundidade e direção às atitudes, né? Então, quando você tem certeza de que existe vida além dessa que a gente está aqui, né? Ela torna a nossa existência mais profunda, porque ela fica, eu estou nesse estágio, qual vai ser o próximo? Quais serão os próximos desafios? E o que? Essa resposta, né, a gente tem na atual existência, né? O que eu estou aprendendo, o que eu não estou aprendendo, que talvez eu vá passar na próxima encarnação, né? E dá profundidade às nossas atitudes. Um comentário deixa de ser só um comentário, né? O que eu estou gerando em mim? O que eu estou gerando nas pessoas, né? Coisas simples deixam de ser coisas simples. Você entende que as suas atitudes, as menores que sejam, têm consequências e passa a ser mais responsável com relação. E quando eu falo atitude, pensamento é uma atitude, a falha é uma atitude, a forma como você vê as situações são uma atitude, a omissão é uma atitude. Então essas atitudes, né, elas são mais pensadas, né? Ah, mas dá muito trabalho viver desse jeito. Quando você começa a fazer, dá um pouquinho de trabalho, depois entra no automático. Depois você começa a observar melhor tudo no automático, né? No começo pode ser trabalhoso, mas essa é a diferença entre viver uma vida no automático e viver uma vida com consciência, né? Uma vida buscando sempre o autoconhecimento. Autoconhecimento, não o conhecimento sobre a vida dos outros. A vida dos outros cabe a eles, né? São desafios deles. Autoconhecimento. Não vamos nos distrair querendo saber o que a celebridade comeu ontem. O que a gente comeu hoje, que pode estar aumentando nosso colesterol, né? Nossa glicose. Isso é para ilustrar, tá, gente? Um exemplo bem bobo de que o autoconhecimento é sempre mais importante, né? A gente se distrai muito querendo conhecer os outros. A gente tem que passar a conhecer a si próprio, né? Indo aqui para o próximo slide, a dúvida sobre o futuro e seus efeitos emocionais, né? Kardec explica que quando alguém acredita que tudo termina aqui, é natural que as decepções pesem mais e a vida pareça sem horizonte. Por quê? Porque tudo é visto como a última chance. Ah, eu não consegui morar numa mansão na Suíça. É a última chance. Olha que questão material, né? Exemplo horrível, né? Mas, eu não consegui encontrar o amor verdadeiro. Eu não consegui me integrar com as pessoas. Eu fiquei isolada, né? Quando a pessoa acredita que não existe nada além, tudo ela vê como a última chance, né? E quando a pessoa enxerga que é a última chance de tudo, ela pode entrar no modo selva. Não, se é a última chance, eu vou fazer o que for preciso para conseguir. E aí que entra a queda, né? Porque às vezes nem tudo que for preciso é lícito, né? É correto, é ético, né? E aí entra a queda daquele espírito encarnado, daquela alma. Então, quando acreditamos que tudo termina aqui, a decepção vai pesar mais, a vida parece sem horizonte, tipo, é só aquela chance e acabou, eu não vejo perspectiva de nada, né? Se você acredita que tem continuidade, que não acaba quando o corpo físico morre, né? A vida ela oferece consolação e serenidade, né? Ou seja, digamos que eu tenha nascido numa existência de muito sofrimento, né? Poucos recursos, muita dificuldade, preconceito, né? Se a pessoa enxerga que é aquilo ali, ela está destinada àquilo ali e acabou, já era, ela se entrega àquela situação e só vive daquilo. Se a pessoa acredita, não, eu estou aqui nessa existência vivendo essa situação porque eu preciso aprender algo. O que eu preciso aprender? E talvez, com essa visão, ela consiga até melhorar a condição atual dela. Porque ela entende o que eu tenho que aprender. Quando ela aprende, né, porque a vida, né, a vida tanto espiritual quanto material é regida pelo livre-arbítrio. Então, quando a gente aprende o que a gente tem que aprender naquela situação de vida que a gente se encontra naquele momento, a gente vai para a próxima fase na mesma existência. Então, assim, quando a pessoa acredita que tem continuidade, ela fica serena, porque ela sabe isso aqui é uma fase que pode durar até o final da minha vida
ou pode durar um período finito dessa própria existência e eu posso ir para um outro momento, porque eu consegui aprender o que eu tinha que aprender. Você só vive aquele sofrimento enquanto você não aprende. A partir do momento que você aprende o que Deus está querendo te mostrar ali, olha só, você precisa aprender a lidar com esse aspecto aqui teu, que ainda é uma fragilidade sua. Para você ir para a próxima fase, você tem que melhorar esse aspecto aqui, ó. E se você não passar por essa situação e aprender, você não vai conseguir ir para a próxima fase, né? Então, isso, né, ajuda a pessoa. Não, isso aqui é uma fase, eu tenho que aprender. Tudo na nossa existência material é uma fase. Tudo. Entendeu? E até na espiritual também é uma fase. A questão é, se a gente fica, né, sempre se comovendo, reclamando, que quão lamentosa é a minha vida, né? Se a gente fica nesse fluxo da reclamação, a gente não evolui. A questão é, o que eu tenho que aprender? Eu tenho que me resignar, eu tenho que aprender a lidar com as coisas com mais calma, com menos emoção, né? Com mais razão. Qual é a lição? Se pergunte. Peça ao seu anjo protetor, me orienta, Deus me orienta, que a mensagem vai vir, né? Então, quando a gente tem certeza que vai continuar, a gente se acalma, a gente atravessa os desafios com mais confiante, com mais paciência, porque a gente sabe que é uma fase, e é uma fase que, de acordo com o seu livre-arbítrio, que Deus te deu, ela pode durar até o fim da sua existência material, e talvez até pegar outra existência material, ou pode durar 10 anos no mundo material, 20 anos, 30, 5 anos, um dia. Depende de como você vai encarar aquela situação. Entendeu? Através do seu livre-arbítrio. Materialismo e valorização excessiva do mundo externo. Também é um outro ponto aí que pega quando a gente não acredita que existe vida após a morte, né? Sem futuro, o presente vira tudo, né? O presente é o que existe. Não existe mais nada além disso, né? O presente vira tudo. Por ele virar tudo, ele vai ganhar importância, né, de um presente que vira tudo. Então, Allan Kardec ele vai falar no livro que quando a vida material é vista como única, o ser humano tende a buscar brilho, status e acumulação como se isso definisse a existência. E hoje em dia a gente ainda tem esse hábito, né, de achar que para ser uma pessoa que é bem-sucedida na vida, a gente tem que mostrar as nossas posses, o nosso poder, né? Por quê? Porque vivemos num mundo material, né? Porque a existência não continua. Então, eu quero mostrar, né, que eu evoluí na vida. E se você acredita que a vida é material somente, não espiritual, eu quero mostrar que eu evoluí materialmente. Quer dizer, não, eu cumpri meu papel, eu evoluí materialmente, né? Para as pessoas que acham que não existe vida após a morte, né? Então, ela vai buscar essa evolução material. Veja que a pessoa ainda é movida pela evolução, mas pela evolução material, que é uma evolução muito finita, muito temporária e muito sem importância. Se você for pensar numa questão mais ampla, se você tem uma visão ampla de existência, a evolução material, ela traz sim os seus benefícios, né? Quando a pessoa está querendo evoluir materialmente, ela é obrigada a desenvolver a inteligência, pensamento estratégico, pensamento lógico, né? Também é obrigada a desenvolver a moral, a ética, quando ela busca os ganhos materiais de forma ética, de forma lícita, né? Também pode ser motivo de queda, a busca da evolução material, mas a evolução material ela tem os seus benefícios, ela tem as suas evoluções. A questão é, quando você vê que só ela é que é o motivo da tua existência, aí a existência material passa a ser, né, uma coisa assim, as posses passam a ser coisas exageradas, excessivas, egoístas, né? Dá aquela sensação de poder, assim, de como se a outra pessoa tem menos que eu, então ela é submissa a mim de alguma forma. Esse pensamento totalmente errado, né? Que a própria lei agora, né? A própria lei já diz que não faz o menor sentido isso. Mas cria esse pensamento esquisito, né? Na cabeça das pessoas que têm essa questão de achar que somente as coisas materiais é que definem o que a pessoa é, né? Então, a certeza da vida futura relativiza, né, a necessidade de você evoluir, de você melhorar, né? Tanto moralmente, mentalmente, espiritualmente, né? A certeza da vida futura... Desculpa, troquei aqui as bolas. A certeza da vida futura, ela vai relativizar a questão material, né? E ajuda a enxergar as honrarias e bens como meios, não como finalidade do viver. Então, quando você acredita que existe algo além, você vai enxergar que se eu tenho essas posses, se eu tenho essas possibilidades materiais, né, elas são meios para que eu possa evoluir e ajudar pessoas a evoluírem também, né? Aquelas pessoas, às vezes, que não têm tantas posses e às vezes vivem um sufoco, né? Às vezes não tem nem tempo
de olhar para essas questões porque estão tão presas no fluxo da sobrevivência material. Se eu tenho muitas coisas materiais, não quer dizer que eu tenho que sair doando tudo. Não é bem doar, mas vai fazer o que está dentro das suas possibilidades. Mas também ajudar essas pessoas que estão vivendo no automático, sem condições de olharem para a questão espiritual. Né? De alguma forma ajudar. Né? Então, né, por último tópico aqui, só para reforçar, a vaidade, ela ocupa espaço demais quando a gente está focado mais na questão materialista das coisas. Né? E o materialismo, né, e a gente vive num mundo material, ele é como um imã. Quando a gente acha que está evoluindo, vem uma questão material para puxar a gente para lá. Tá? Vem uma questão material para fazer a gente focar mais. Né? Se a gente vive num mundo material, a gente tem que viver coisas materiais, óbvio. Mas o excesso de dedicação a essas coisas materiais é que é um ponto de preocupação. Entendeu? Indo para o próximo slide, serenidade e autocontrole como frutos morais. Né? Então, Kardec ele diz que, diante da grandeza da vida espiritual, muitas preocupações perdem força. Como disse lá no primeiro slide, quando a gente tem certeza de que a vida continua após a morte do corpo físico, de que tudo aquilo que a gente passa é uma fase, e a maneira como a gente passa essa fase que vai dizer o tamanho do sofrimento que a gente vai ter, né? As preocupações elas perdem força, porque você deixa de focar naquela sensação desconfortável, né, da preocupação, para focar no que eu tenho que aprender. Né? Calma, vai passar. Muita gente, quando passa por uma situação complicada, às vezes acaba se complicando mais ainda por causa da reação que ela tem como consequência de algo que não estava previsto acontecer. Né? Quando você acredita numa vida futura, você entende que aquilo é a fase. Né? Isso não apaga as dores, a pessoa continua sofrendo do mesmo jeito como se ela não acreditasse que existe vida após a morte. Mas reduz o desespero, porque eu sei que um dia acaba. Né? Como diz William Shakespeare, não há ferida que não cicatrize, nem mal que dure para sempre. Então, essa frasezinha vira uma verdade assim, incontestável para quem acredita que existe vida além da morte. Tudo é fase. Feridas cicatrizam, os males se acabam. E eles vão acabar, as feridas vão demorar a cicatrizar ou não, dependendo da sua atitude com relação a elas. Né? Se você tem uma ferida no seu corpo e você trata ela até ela se fechar, ou você tem uma ferida no seu corpo que você não trata, vai posando bicho ali, ela vai ficando pior, inflama e aumentando seu sofrimento. É essa a diferença de atitude. Se eu tenho uma ferida e eu busco curar essa ferida, tratar essa ferida, cuidar para que não dê bicho, né? Cuidar para que não infeccione, cuidar para que não aumente, essa ferida vai cicatrizar rápido, vai diminuir. Se eu tenho essa ferida e eu simplesmente não ligo, deixo ela aberta, né? Suscetível a entrar bactéria, verme, inflamar, essa ferida vai me causar mais sofrimento. A analogia tão simples quanto essa. Né? Se eu passo por uma aflição e eu fico remoendo aquela aflição, fico me revoltando, aquilo vai se tornar ainda mais, causar ainda mais aflição. Né? Então, a mudança, né, de acreditar que acaba aqui e de acreditar que não acaba quando o corpo morre, né? A mudança é como trocar uma lente. Os fatos continuam existindo, ou seja, eu acredito na vida dos espíritos, eu vou deixar de sofrer? Não, você vai sofrer igual a quem não acredita. Né? Ou seja, a realidade não vai mudar por causa disso. Mas a maneira como você vê aquele acontecimento muda a amplitude do problema. Você encara as coisas com mais serenidade. Né? O que dá mais alívio, causa menos sofrimento. Tá? Indo para o slide 6, transformação social pela ética e caridade. Então é outro ponto que acontece quando você passa a adotar, né, o conhecimento que o Espiritismo traz. Né? O bem se fortalece com convicção interior. Então, Allan Kardec vem falar que quando muitos compreendem que a felicidade futura acompanha o progresso moral e o bem praticado, cresce naturalmente a tendência de agir melhor. Né? Então, porque os espíritos vêm dizer, olha, quanto mais coisas boas você faz para os outros de forma legítima, né? Não é aquele, eu vou fazer o bem aqui porque eu quero ser um espírito de luz quando eu morrer. Não é bem assim. É a intenção. Eu quero realmente fazer o bem, eu quero o bem dessas pessoas que eu estou ajudando. Eu realmente quero isso porque eu enxergo que essa pessoa vai ser uma pessoa mais feliz, menos sofrida, porque eu consigo ver o sofrimento nela e eu consigo amenizar de alguma forma. A intenção é tudo. Né? É a intenção que vai dizer, né, a qualidade daquela tua atitude. Então, se eu realmente, né, quero o bem praticado, né, a felicidade futura acompanha o progresso moral, cresce naturalmente a tendência de agir melhor. Né? Então, os espíritos eles vêm trazer isso pra gente. E quanto mais bem legítimo a gente fizer, maior bem a gente faz pra gente e também pros outros. Isso soma muito positivo. Porque para você fazer o bem legítimo para alguém, você tem que se colocar no lugar daquela pessoa.
Você tem que sentir a dor daquela pessoa para tentar ajudar ela minimamente. Ou você tem que ser grato a Deus. Você tem que reconhecer, né, a situação que Deus colocou e ser grato. E isso vai te deixando, vai te levando para uma consciência, né, superior de Deus. Trazendo a felicidade. Por quê? Porque você já entende que os desafios que chegam para você não são para te deixar triste. São para fazer você aprender. Não são para fazer você sofrer, né? E aí você enxerga, né, a vida como uma aula, uma experiência, né, um jogo de várias fases, né? Isso poderia inspirar relações mais respeitosas, instituições mais humanas, porque quando o Espiritismo diz fazer o bem, pegar a resiliência, se colocar no lugar do outro, né, a gente passa a ter mais respeito pelo próximo, né? Então a gente tem uma comunidade, né, essas pessoas, quanto mais pessoas pensarem dessa forma, mais teremos uma comunidade de cooperação, uma comunidade menos preconceituosa, né, livre, né, ou tentando se livrar de defeitos morais e éticos, né? Então isso é que o Espiritismo traz para a gente através dos espíritos, que passaram por experiências, aprenderam e estão trazendo conhecimento, né? Allan Kardec ele destaca nesse livro que a lei de caridade ensinada por Jesus como fonte de felicidade já nesta vida. Então Allan Kardec destaca tanto que o Espiritismo, temos um lema, fora da caridade não há salvação, né? Por quê? Porque o ato de ser caridoso, ele exige da gente muitas qualidades que a gente tem que desenvolver. Amar ao próximo. Amar ao próximo é o quê? Eu pegar o próximo, botar na minha casa, deixar ele fazer o que quiser comigo? Não. Amar o próximo é compreender a situação do próximo. Tentar não julgar o próximo por causa dos pensamentos dele, né? É tentar ajudar, não desejar o mal, não desejar vingança com quem quer que seja. Caridade. Até porque também nós também precisamos que as pessoas sejam caridosas com a gente às vezes, né? A caridade não é só algo material. A caridade é você compreender a situação, né? E não reagir pelo impulso, né? Caridade consigo, quando você entende que você não é um ser perfeito, que você vai cometer erros, você não precisa ficar se punindo por coisas que você sabe que você se arrepende, mas que você já tem a visão que você pode melhorar, que você pode tentar não ser daquele jeito que você mesmo não gosta. Isso é caridade consigo mesmo, é se dar uma chance. Então a caridade, ela tem muitas faces. A caridade não é o mero dar uma esmola para o mendigo, não é só isso, é muito mais que isso. A caridade, como eu falei antes, ela exige muitos aprendizados para você chegar na caridade autêntica e verdadeira, né? A capacidade de perdoar é muito importante para você ser caridoso, né? Perdoar, porque é muito fácil ser caridosa com quem eu não conheço. Agora, perdoar pessoas que cresceram com você, que às vezes têm um comportamento tóxico, né? A caridade de entender que aquela pessoa está naquela situação, não precisa guardar mágoa. Você também não tem que ficar ali sendo sujeito a situações que te incomodam, mas não precisa guardar mágoa. Se você já tentou ajudar e não conseguiu, se afaste. Ore, deseje o bem, deseje que melhore, né? Mas não precisa guardar ódio, mágoa, atacar a pessoa. A pessoa foi tóxica comigo, né? E querer atacar. Isso não é caridade, entendeu? E para a gente chegar nesse nível de enxergar que aquela pessoa está desse jeito, porque ela é assim, porque, né, tem questões que estão fora do nosso alcance entender, e não querer atacar, para a gente chegar nesse nível, já é um esforço bem interessante, entendeu? Então, né, essa é a transformação que o Espiritismo também traz através do lema fora da caridade não há salvação, né? E resumindo aqui a nossa aula 20, uma aula muito interessante, nós vamos falar sobre, né, vamos resumir aqui tudo o que foi dito. O Espiritismo demonstra a existência do mundo espiritual e da alma. Então, o primeiro propósito é mostrar, olha, quando a gente morre, não acaba. Temos espíritos aqui falando que foram pessoas que moraram aqui na Terra, que viveram experiências e as consequências dos atos deles, né? O primeiro propósito, mostrar que existe vida além da morte. Segundo, a certeza da vida futura reorganiza as prioridades do presente. Então, quando eu sei que não acaba aqui, eu fico me perguntando, o que eu quero levar para a minha próxima existência? Que qualidade de espírito eu vou ser na minha próxima encarnação, né? Eu quero levar mágoa, ódio, ressentimento? Ou eu quero levar amor, perdão, caridade para a minha próxima existência, né? A experiência amplia a serenidade diante das dificuldades. A esperança amplia a serenidade diante das dificuldades. Por quê? Se eu sei que existe uma outra existência, eu entendo que as minhas dificuldades aqui são fases. São fases. Ah, mas se eu acredito em outra existência, eu não vou passar por sofrimento? Vou, igualzinho a quem não acredita. A diferença é que eu vou encarar as coisas de outra maneira, entendeu? Eu vou encarar as coisas. Isso é uma fase. Dependendo de como eu passo por essa fase, ela vai ser muito extensa e muito sofrida, ou ela vai ser curta e breve.
Depende de como eu encaro as coisas, né? O que eu tenho que aprender nessa fase aqui difícil que eu tô passando? O que eu tenho que aprender? Eu tenho que aprender a ser mais paciente? Então eu vou me acalmar. Agora, se você passa por um sofrimento, reclamando, resmungando, querendo botar culpa nos outros, aí, meu filho, tua vida vai ser um sofrimento constante. Se questione. Quando as coisas vêm pra gente, é porque a gente tem algo a aprender. Mas foi fulano que provocou isso na minha vida. Fulano foi só um instrumento para você passar por isso na sua vida. O que você tem que aprender de fato está aí, ó. Você está vivendo agora o teu sofrimento, né? A convicção moral favorece a prática do bem e uma convivência mais fraterna. Porque a convicção moral, quando você age, busca agir de forma ética, né? Moralmente evoluída, que você sabe que, poxa, aquela decisão não me favorece, mas aí eu vou buscar favorecer por outros meios, né? Não éticos, não lícitos às vezes, né? O Espiritismo vem falar, desenvolva sua capacidade moral, não seja antiético, né? Isso vai favorecer o quê? Você praticar o bem, né? Você entender que quando eu faço o bem para alguém, quando eu me faço o bem, quando eu uso a compreensão, o amor, a caridade, né? Eu crio, né, uma energia favorável ali, benéfica naquele ambiente, e mais, eu me obrigo a se colocar no lugar do outro, né? Eu me obrigo a entender o outro, eu me obrigo a me compreender, né? Então, o Espiritismo, ele traz, né, essas visões de mundo pra gente, para ajudar a gente na nossa existência física, né? Física e espiritual, né? E aí, finalizando aqui o nosso estudo, né, uma pergunta para refletir. O que na minha rotina de hoje eu escolheria diferente se eu realmente enxergasse a vida como continuidade da alma? Então, nas minhas atitudes hoje, né, digamos que eu não acredito numa vida futura, que eu fiz aqui, acabou, morre aqui, né? Se eu passasse a acreditar, não, tem continuidade, o que eu faço aqui tem consequência na minha vida futura, né? Quando eu desencarnar, virar um espírito, encarnar de novo para ir para a próxima fase, isso tem consequência. Então, o que eu mudaria hoje na minha rotina, né? O que eu mudaria? Que atitudes eu deixaria de fazer? Que atitudes eu passaria a fazer, né, quando eu enxergasse que existe vida além da morte, né? Fica aí a reflexão. Então, encerramos hoje aqui esse estudo e nos veremos em breve na aula 21. Existem outros mundos habitados, né, e já estamos indo aí para o final, né, chegando no final aqui do nosso estudo sobre o livro O que é o Espiritismo. Obrigado pela sua audiência e até mais.